Muito bem, pessoal. Então vamos continuar nossa saga aí estudando termodinâmica. Vamos fazer uma bateria de exercícios para fixar os conceitos. V11. O V11 diz o seguinte: uma fonte térmica de potência 30 watts aquece certa massa de gás ideal durante 2 minutos. Durante esse processo, o gás sofre expansão, na qual realiza um trabalho de 600 joules. Determine a quantidade de energia interna, a variação de energia interna que o gás sofre durante esse processo. Para calcular a variação de energia interna, eu posso, por exemplo, considerar a primeira lei da termodinâmica. Então, basta eu obter o calor fornecido para o gás e o trabalho realizado pelo gás que eu consigo obter, então, a variação da energia interna durante esse processo. Beleza. Para calcular o trabalho, o enunciado já dá esse trabalho, na verdade. Ele menciona que foram 600 joules numa expansão. Como é a expansão, então significa que esse trabalho é positivo, tá certo? Porque é um trabalho realizado pelo gás e a gente combinou que nesse caso o trabalho é positivo. Beleza. Para calcular o calor, a gente tem que levar em consideração a informação que ele menciona sobre a potência e a quantidade de tempo que essa fonte fica ligada. Então, a potência de uma fonte térmica nada mais é do que a quantidade de calor que ela fornece por unidade de tempo, beleza? Se você manipular essa equação, você pode passar o ΔT para lá, multiplicando, já que ele está dividindo o Q, ele vai para lá multiplicando a potência. Então, você pode reescrever isso sendo Q igual a potência vezes o intervalo de tempo. Passou o ΔT multiplicando. Então, para você calcular a quantidade de calor fornecida, basta você multiplicar a potência pelo tempo que ficou ligado. Agora, nota o seguinte, ele menciona que essa potência vale 30 watts, que é a unidade de potência no SI. Que significa 30 watts? 30 joules, ele fornece 30 joules por segundo. Então, nota, é joule por segundo. E ele dá que o ΔT, o tempo que ficou ligado, foi de 2 minutos. Então, a gente não pode misturar as unidades, já que aqui é joule por segundo, então a gente tem que passar esses minutos para segundo. A gente sabe que cada minuto tem 60 segundos, então 2 minutos vai ter 2 vezes 60 segundos, que vai ser 120 segundos. Daí a gente pode usar essa fórmula aqui para o calor fornecido. Então, o calor fornecido vai ser o produto da potência 30 joules por segundo vezes 120 segundos. Então, o segundo corta com o segundo e vai dar, então, um total de 33.600, né, joules. Beleza? Esse é o calor fornecido pela fonte. E aí, uma vez que eu tenho o calor e tenho o trabalho, eu posso calcular o ΔU. Nota, como é o calor fornecido para o gás, esse calor também vai ser positivo. Então vai ser 3.600 menos, que é da fórmula, menos, quanto que deu o trabalho? 600. Beleza? E por isso o ΔU vai ser 3.000 joules. Beleza. Então a gente pode avançar e resolver o V12. O V12 diz o seguinte: o gás contido no recipiente cilíndrico de Henle móvel sofre uma transformação na qual recebe de uma fonte térmica 800 calorias. Simultaneamente, executa-se sobre o gás um trabalho de 209 joules. Sabendo que uma caloria vale 4,18 joules, determine a variação da energia interna do gás. Bem, ele quer então, de novo, a variação da energia interna do gás, e é só usar a primeira lei da termodinâmica. Ele disse o seguinte, que a fonte térmica fornece 800 calorias. 800 calorias. Então esse é o calor, e já que é fornecido para o gás, vai ser positivo. Agora nota, uma caloria vale 4,18 joules. Então no lugar dessa caloria aqui, eu posso substituir simplesmente por 4,18 joules. Então aqui o calor vai ser 800 vezes 4,18 joules. Beleza? E aí, se você fizer essa conta do calor, deixa eu fazer rapidamente aqui. Se você fizer essa conta, 4,18
vezes 800 vai dar justamente que o calor é 3.344 joules. Beleza? Se você substituir... aí ele menciona o seguinte, que o trabalho foi realizado sobre o gás e de 209 joules. Então, se é realizado sobre o gás e não pelo gás, esse 209 joules, na verdade, vão ser negativos. O trabalho vai ser negativo. E aí, substituindo na fórmula Q delta U igual a Q menos trabalho, no lugar de Q você vai colocar 3.344, o menos que é da fórmula, esse menos aqui é da fórmula, menos aí o valor do trabalho, que é negativo, menos 209. Nota, esse menos com esse menos vai dar o sinal de mais. Então vai ficar 3.344 mais 209. Somando-se então 209, a gente chega na resposta que ΔU é 3.553 joules. Beleza? É bem tranquilo, então é só prestar atenção se o trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás. Isso vai determinar o sinal e vai impactar no valor final. V13. Durante a expansão isobárica indicada no gráfico, certa massa de gás perfeito recebe 45 joules de calor do exterior. Determine o trabalho realizado na expansão e a variação da energia interna ocorrida. Gente, nota o seguinte, é um processo a pressão constante. E a gente sabe que num processo a pressão constante, o trabalho é simplesmente dado pelo produto P vezes ΔV, que é justamente a área embaixo desse gráfico, né? É justamente a área embaixo desse gráfico. Aqui 0,1, 0,4, volume em metros cúbicos, e aqui a pressão em newtons por metro quadrado, que é pascal, né? Então, gente, basta então você considerar essa pressão aqui, ó, de 60 pascal e multiplicar por ΔV, que vai dar justamente a área embaixo desse gráfico PV aqui. Então, o trabalho vai ser P vezes ΔV, a pressão é 60 pascal e a variação do volume vai ser 0,3. Que nota, ΔV é o V final menos o V inicial, o V final é 0,4 e o V inicial é 0,1. Isso vai dar 0,3 metros cúbicos. Nota o seguinte, como você está multiplicando pressão e variação do volume, tudo em unidades do SI, o resultado também vai ser em unidades do SI, ou seja, o trabalho vai ser dado em joules. 60 vezes 0,3 é a mesma coisa que 60 vezes 3 dividido por 10. Esse 0 corta com esse 0 e vai dar simplesmente 18 joules. Agora, nota o seguinte, você acha que esse trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás? Necessariamente é realizado pelo gás, porque é uma expansão. Então, o gás está realizando o trabalho sobre o ambiente, tá certo? Então, vai ser positivo. Ele menciona que a quantidade de calor foi recebida pelo gás de 45 joules. Então, se foi recebida pelo gás, é positiva também. Daí eu calculo ΔU através da primeira lei da termodinâmica, onde ΔU vai ser simplesmente... Então, a gente calculou primeiro o trabalho, fez a primeira parte do exercício. E agora eu quero calcular o ΔU, que é o calor menos o trabalho. E aí, o calor é 45 joules e o trabalho é mais 18 joules. Então, você tem que colocar o menos da fórmula e colocar os mais 18 joules aqui. Então, quanto que vai dar isso? Vai dar simplesmente 27 joules. Beleza? Foi a variação da energia interna. Agora, vamos fazer o V14. Fazer essa bateria de exercício. O V14 diz o seguinte: uma amostra de gás perfeito sofre uma transformação isobárica sob pressão de 60 newtons por metro quadrado. Então, se é isobárica, a gente sabe que a pressão é constante e igual a 60 newtons por metro quadrado. E como ilustra o diagrama? Então, é um gráfico do volume em função da temperatura, tá certo? E ele fala o seguinte: admita que na transformação o gás receba uma quantidade de calor igual a 300 joules. Então o calor vai ser igual a mais 300 joules. Por que mais? Porque é o gás que está recebendo esse calor. Determine o trabalho realizado pelo gás no processo e sua
variação de energia interna. Nota o seguinte, gente, pelo gráfico, é uma expansão ou uma compressão? É uma expansão. Por quê? Ele sai de um volume de 1 metro cúbico e vai para 3 metros cúbicos. Como que eu estou vendo isso? Eu estou olhando simplesmente aqui, ó. Eu estou olhando simplesmente aqui para o gráfico. Então ele está saindo aqui, ó, olha para o lado de esquerdo aqui. Você está saindo de 1 metro cúbico para 3 metros cúbicos. Ou seja, ΔV, eu estou saindo de P para Q. Então ΔV vai ser simplesmente 3 menos 1 metro cúbico. E ΔV então vai ser 2 metros cúbicos. Beleza? Então, já que é uma expansão, significa que é o gás que está realizando o trabalho. Então, para calcular esse trabalho, você vai usar P vezes ΔV, porque essa relação é válida para quando a pressão é constante. A pressão é de 60 newtons por metro quadrado e o ΔV é de 2 metros cúbicos. Está tudo no SI, então o resultado vai dar em joules. Então, o trabalho realizado vai ser simplesmente 120 joules. Beleza? Então, você determinou o trabalho realizado, agora precisa calcular ΔU. E nota, já que é o trabalho realizado pelo gás, positivo. ΔU, nesse caso, primeira lei da termodinâmica. ΔU é igual ao calor recebido mais 300, menos o trabalho, menos 120. Beleza? Isso vai dar um total de 180 joules. Então a energia interna subiu em 180 joules. Beleza. V15 são fornecidas 14 quilocalorias para aquecer certa massa de gás a volume constante. Tá, se o volume é constante, quanto que vale o trabalho, gente? 0, tá bom? Não tem realização de trabalho. Dessas 14 quilocal, qual a parcela utilizada para aumentar a energia interna do gás? Bem, gente, para aumentar a energia interna do gás, ou você fornece calor, ou você realiza trabalho sobre o gás. Se não tem trabalho, então a parcela de trabalho é 0. Então, o que significa isso? Que ΔU vai ser simplesmente o calor fornecido. Todo o calor vira variação da energia interna. Vai resultar na variação da energia interna integralmente. Então, qual a parcela desses 14 kcal que é utilizado para aumentar a energia interna do gás? 100%. Porque todo o calor é convertido em variação da energia interna pela primeira lei da termodinâmica. Tá certo? Ou seja, ΔU vai ser os 14 kcal. Toda aquela energia que você forneceu vai ser utilizada para aumentar a energia interna desse gás. E com isso a gente encerra essa bateria de exercícios e vamos continuar discutindo os conceitos de termodinâmica